no capítulo 4 de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E este que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Nesse texto, nós encontramos e queremos dar ênfase na continuidade do nosso estudo escatológico, os 24 anciãos. E a grande pergunta é: quem são esses 24 anciãos? A Bíblia diz que João tem a visão de 24 anciãos. Qual é o aspecto, como é que eles se encontram? Diz a Bíblia: assentados em tronos, vestidos de branco, com coroa de ouro na presença celeste de Deus. No versículo 1 do capítulo 4, a Bíblia diz assim: as coisas que hão de acontecer depois destas. Que coisas? Diz o versículo 1, uma porta aberta no céu. E o convite para João, olha o convite que João recebe: sobe para quê? Isso reforça, sem sombra de dúvida, a tese que o arrebatamento da igreja deve acontecer antes da grande tribulação. Porque a partir do capítulo 4 até o 3, nós falamos sobre igrejas. Agora não fala mais sobre a eclesia, sobre a igreja. Até o capítulo 19, quando a igreja volta para estabelecer o reino milenar com Cristo. Portanto, isso deve acontecer no capítulo 4, a respeito dos 24 anciãos. A nossa convicção que a igreja não vai passar pela grande tribulação não é somente o capítulo 4, versículo 1, quando João recebe o convite. Os 24 anciãos representam aqui a igreja de Cristo. Mas em outros fatos que nós encontramos, a palavra igreja, que tem lugar tão destacado nos capítulos 2 e 3, falando das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não aparece mais até o capítulo 19, versículo 7, que o texto diz: alegremos-nos e exultemos, e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Quando Cristo vem para estabelecer o reino milenar, e nós acreditamos que o casamento de Cristo, o noivo, com a noiva, a igreja, se dará nos céus. A ceia desse casamento é o milênio, um período de 1000 anos que acontecerá aqui na terra. No capítulo 22, versículo 16, diz: como a esposa do Cordeiro, e ela é vista no céu e não na terra. O pensamento que a igreja já está no céu, desde o capítulo 4, versículo 1, é fortalecido com a identificação dos 24 anciãos como sendo a igreja. Qual é a posição dos 24 anciãos? Como é que nós pensamos, nós conservadores?
estão entronizados à volta do trono central, que é cercado por um arco-íris. Os versos 3 e 4 falam sobre isso no capítulo 4 de Apocalipse. A igreja, e só a igreja, dentre todos os grupos redimidos, é prometido a entronização. No capítulo 3, versículo 21, somente essa expressão é dirigida à igreja, somente. O versículo 21 diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. No Novo Testamento, os remidos são considerados sacerdotes. Todos os crentes, eles são sacerdotes. Ele tem acesso livremente a Deus, mas somente os crentes recebem esse título. Em 1 Pedro 2, 5 a 9 e Apocalipse 1 e 6 falam isso, que somente os redimidos são considerados sacerdotes do Senhor. Diz o texto: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. A igreja ela é composta hoje de sacerdotes. Nós somos sacerdotes santos. Nós temos acesso a Deus mediante o nosso grande sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. É importante, Apocalipse 1,6 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdocial. 1 Pedro 2,9, melhor dizendo, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Apocalipse, sim, agora, 1,6 diz o seguinte: e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Somente a igreja, os crentes, eles recebem esse título de sacerdote. Essas dicas apontam certamente para o fato de que os 24 anciãos, descrito no capítulo 4 de Apocalipse, representam a igreja não mais na terra, representa a igreja no céu, junto ao trono de Deus, na presença do Senhor para todo sempre. Os versos 4 e o versículo 10 do capítulo 4 reforçam isso, coloca como base. O versículo 4 de Apocalipse 4 diz o seguinte: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. E o versículo 10 diz: os 24 anciãos, repete a mesma frase, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Não pode aqui, de forma nenhuma, os 24 anciãos ser a nação de Israel, porque ainda não está salvo. Só no fim da grande tribulação, quando terminar os 7 anos de tribulação, que virá sobre o mundo todo, é que a nação vai se converter, vai reconhecer Jesus como Salvador e como Senhor. A Bíblia diz em Romanos 11, 26, que todo judeu será salvo, né? Diz a Bíblia: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, diz Daniel 12, 1 e 2, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo, diz Daniel, capítulo 12, os versos 1 e 2, será salvo o teu povo,
todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Daniel nos dá a base sólida de que a nação, no final das 70 semanas de Daniel, a nação ela vai ser salva quando ela passar por todo o período da grande tribulação. Romanos 11 e 26 reforça e diz: muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Isso Daniel ainda, capítulo 12, 1 e 2. Mas em Romanos 11 e 26, há o reforço, há uma base que complementa Daniel 12, 1 e 2, dizendo que, e assim todo o Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Isso mostra para nós que quando Cristo vier com a sua igreja já esposa, porque o casamento aconteceu no céu, ele virá de Sião dos céus. Naquele momento, a nação que está sendo perseguida pelo anticristo e as suas hostes satânicas, a nação vai se converter ao Senhor Jesus. É exatamente o que diz Daniel 12, 1 e 2 e Romanos 11 e 26. Os santos em tribulação, não pode ser também. Os 24 anciãos não pode ser os santos da tribulação. Ainda não estão salvos. Haverá muitos salvos, tanto judeus como gentios, na grande tribulação. Mas os 24 anciãos não representam os salvos da grande tribulação, porque a tribulação ainda vai acontecer. E os 24 anciãos é antes da grande tribulação. Eu creio que não é a nação de Israel, não é o grupo de salvos da grande tribulação, somente um grupo estará completo e glorificado naquele ponto. A igreja. Os 24 anciãos representam a igreja que está no céu antes da grande tribulação, que começa no capítulo 5, onde o livro é aberto, e começa a 70ª semana de Daniel. Mas a igreja, ela não estará mais aqui. Ela estará na presença do Senhor nos céus. Em Apocalipse, no capítulo 5, do versículo 8 até o versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então nós entendemos isso. Os 24 anciãos, eles representam a igreja na presença do Senhor. Nós temos muitas promessas feitas à igreja, muitas promessas. E uma dessas promessas é que a Bíblia diz que a igreja não passará pela grande tribulação. Existem certas promessas nas Escrituras que prometem a definitiva retirada da igreja antes da 70ª semana de Daniel. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, é uma dessas promessas. O versículo 10 diz o seguinte: eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo todo. A palavra guardarei, no grego, na língua original, significa fazer com que alguém persevere ou se manter firme em algo. É o sentido da palavra guardarei. Quando usado
quando acompanha a preposição ek, aqui, né, da hora, né, é uma preposição, significa fazer com que alguém fique em segurança, escapando para fora de. Eu te guardarei da, não na. Deus vai nos livrar, vai nos guardar da grande tribulação e não na tribulação. Essa preposição ek nos dá uma base sólida para isso. Que a igreja, ela não vai estar na tribulação. Deus vai livrar a igreja da grande tribulação que virá sobre o mundo todo. Como é que é usado aqui? Indica que Deus está protegendo a igreja e afastando da esfera de teste, e não a preservação durante o teste. Muitos afirmam que a igreja já está passando, devido à pandemia que veio sobre o mundo todo, a igreja já está num período apocalíptico, no período da grande tribulação. Isso não é verdade. Deus vai livrar a igreja da grande tribulação. Isso é ainda mais concretizado pelo uso das palavras da hora, diz o versículo 10. Deus não está apenas guardando das provações a igreja, mas também da própria hora que essas provações chegarão aos que habitam sobre a terra. Pode ter certeza absoluta de que nós, a igreja, todos os redimidos, lavados, purificados pelo sangue do Senhor Jesus, nessa presente dispensação da graça, nós não vamos passar pela grande tribulação, seja a primeira parte ou a segunda parte. Deus não destinou a igreja para isso, né? Eu te guardarei da hora, não na hora da grande tribulação. Outro texto bem interessante que nós encontramos como tese, como base de que nós estamos livres da grande tribulação é 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus não nos destinou para a ira. Quem? A igreja. Mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira. Que ira é essa? É a ira que virá sobre o mundo todo. O contraste nessa passagem é entre ira e a salvação. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Mostra que esta ira está ligada ao dia do Senhor. Essa ira significa o dia do Senhor, ou seja, a grande tribulação. E Deus mostra para nós, nesse texto, que Deus vai nos livrar desse momento. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 17, diz: porque chegou o grande dia da ira deles. Então, estou ligando ira com salvação. Deus vai nos livrar da ira, nos salvando desse momento. Diz o versículo 3, do dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Paulo ensina claramente aqui em 1 Tessalonicenses 5 e 9, que nossa expectativa e destino não é ira, mas salvação. E no versículo 10 desse mesmo texto, de 1 Tessalonicenses 5 e 10, mostra o método dessa salvação. Que método é esse? Vivamos em união com Ele. A única maneira de nos livrarmos, de estarmos livres dessa grande ira, é através da salvação, mas a salvação na pessoa do Senhor Jesus. Vivamos em união com Ele, é o método que Deus usou e usa e usará para livrar a pessoa da grande tribulação.
Qual é a nossa conclusão sobre os 24 anciãos? Eu apresentei aqui várias razões porque defendo a posição do arrebatamento pré-tribulacionista. Que a igreja, ela não foi destinada a passar pela grande tribulação. A igreja, ela não está passando pela grande tribulação. Porque antes que o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, antes que ele apareça, que ele seja declarado quem é, a igreja lavada, comprada pelo sangue do Senhor Jesus. A igreja não estará mais aqui. Ela estará na eternidade com o Senhor. Os 24 anciãos reforçam isso. 1 Tessalonicenses 5:9 diz isso. E Apocalipse 3:10, né? Eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo todo. A preposição é que dá, não é na, é diferente. A igreja estará salva da grande tribulação. Por isso que eu sou pré-tribulacionista. Pré é antes. A igreja não vai passar nem um milésimo de segundo pelo período tribulacional. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso desejo. O nosso próximo assunto, nós vamos falar quais são os acontecimentos que virão após o arrebatamento da igreja. A igreja, ela foi arrebatada antes da grande tribulação. O que vai acontecer com a igreja? Quais são os dois grandes eventos que vão acontecer assim que a igreja for arrebatada? Será o nosso próximo assunto de escatologia. Que Deus nos abençoe. Amém.